Já a seguir, vice-versa. Vice-versa hoje com Hélder Amaral e Miguel Laranjeiros. Muito boa noite aos dois, obrigada por terem vindo. O BCE está disponível, Hélder Amaral, para comprar dívida pública de países sem apuros, nomeadamente a portuguesa. Esta decisão do BCE vai realmente afastar os especuladores, como se pensa que vai, ou não? Boa noite. Esperemos que sim. Esta é uma atitude positiva, bastante positiva e de algum modo corajosa. Corajosa porquê? Porque foi contra as pretensões alemãs? Primeiro, por esse aspecto, e porque nós estamos num conjunto de conselhos europeus que tinham grandes expectativas, que anunciavam grandes medidas, e o que assistíamos no final era uma mão cheia de nada e outra completamente vazia. E agora já temos uma mão cheia de alguma temos coisa? pelo menos uma medida que tem o efeito de criar confiança nas economias dos Estados-membros, obviamente da zona euro, e também no próprio euro. E, portanto, esta é uma medida bastante positiva. É uma medida que os mercados, como julgo que estarão a ler, de dar confiança. Os mercados gostam de liquidez, de segurança e de rendimento, e alguns até gostam também de juntar a ética a isso, como eu acho que deve ser. E, portanto, nós estamos perante uma medida que é um sinal claro de que o euro é para manter, que os Estados-membros vão... Foi dito pelo Draghi, não é? Exatamente. E tem um aspecto, que agora há alguns que se aproveitam a dizer nós sempre defendemos esta medida, mas tem um aspecto, é que todos os países que vão recorrer ou que possam ser sujeitos a esta medida têm que cumprir planos parecidos com o da Troika. Por isso, para Portugal é uma medida fantástica, mas só é possível porque Portugal está a cumprir rigorosamente aquilo que se comprometeu. Tem que haver aqui um pedido de intervenção, não é? Exatamente. Mesmo no caso de países que não tenham um programa de ajustamento, se forem alvos desta medida, são sujeitos, como dizia hoje o Presidente do BCE, a uma visita regular. Por exemplo, Espanha. Espanha, portanto, terá uma visita regular e, obviamente, também há aqui um aspecto que me parece ser relevante, que é o facto de desejavelmente, este programa ter também a contribuição do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, isso é um sinal muito positivo e vem reforçar, como sempre dissemos, que cumprir, equilibrar as contas públicas é, obviamente, o melhor caminho, se não mesmo o único, para que Portugal possa voltar aos mercados e possa, de facto, ser olhado não como um país que não cumpre, ou um país que normalmente foge às regras, mas como um país entre um conjunto de países que, de facto, têm uma moeda sólida. A Europa está... E esta decisão poderá, em relação a Portugal, pôr de lado a possibilidade de um segundo resgate? Bom, eu julgo que essa possibilidade está cada vez mais afastada, se não mesmo de todo afastada. Essa questão não se põe. Esta decisão vai ajudar a Portugal a regressar aos mercados com confiança, com certeza, a ter acesso a dinheiro mais barato e, obviamente, a fazer uma coisa que eu acho que é fundamental, que é desviar dinheiro, recursos, para a economia e para as empresas. São elas que verdadeiramente criam emprego. Porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer, acontece como ontem dizia o World Economic Forum, que nós temos com governos que governaram a pensar nas próximas eleições e não nas próximas gerações, somos o quarto com melhor infraestrutura. Mas quando olhamos da forma como gastamos o dinheiro, a forma como criamos e eliminamos custos de contexto, a forma como ajudamos as empresas e criamos o nosso tecido, aí descemos, aí estamos nos piores níveis. Portanto, esta medida tem esse efeito. Se Portugal conseguir daí desviar recursos para a economia, resolve aquele problema que todos nós andamos desde sempre a falar, e que muitos têm dado ideias, nem sempre positivas, que é preciso olhar para a economia e ajudar a economia. Agora, deduzo as suas palavras logo no início, portanto, concorda com esta medida e considera-a positiva, nomeadamente para Portugal, mas logo no início da sua intervenção notei aí alguma crítica. Posso deduzir que houvesse aí uma crítica às palavras que foram proferidas por António José Seguro? É, porque isto não se tratam de eurobonds, como o Partido Socialista queria, não são eurobonds. Também, nós já menos, devo fazer essa justiça ao Partido Socialista, mas o Partido Socialista de vez em quando tem lives de quem não quer cumprir o memorando e quem até tem feito um esforço desesperado para se descolar do memorando. Quem também queria muito eurobonds era Dona Barroso, conforme sabemos. E, portanto, como sabemos, esta medida tem uma obrigação, tem uma condição: cumprir rigorosamente os planos que os países estão sujeitos. Miguel Laranjeiros. Boa noite, Cristina. Boa noite também ao Hélder Amaral. O Partido Socialista sempre defendeu uma intervenção mais intensa por parte do Banco Central Europeu, Esta pega nomeadamente na estabilização dos mercados financeiros. Perca, portaria, porque andamos há mais de um ano a defender esta intervenção mais enérgica do Banco Central Europeu. Sempre o dissemos. O Estado-Geral do Partido Socialista, como sabe, sempre o disse desde que foi eleito há mais de um ano. E, portanto, isto, digamos, a crítica que o Hélder Amaral tentou fazer ao PS não é ao PS, é ao Primeiro-Ministro. Porque eu recordo que em 27 de junho, num debate quinzenal com o Secretário-Geral do Partido Socialista,
O Primeiro-Ministro, Passos Coelho, disse, e cito, se o seu deputado, António José Seguro, entende que o BCE deve atuar em mercado secundário, com programas mais intensos de compra de títulos de dívida soberana dos diversos países, se é isso que entende, deixe-me dizer que não concordo. E não preciso pedir licença a ninguém, nem em Portugal, nem na Europa, para dizer aquilo que penso. Passos Coelho, na Assembleia da República, em junho. E, portanto, percebe-se que o Primeiro-Ministro até agora, até este momento, ainda não tenha comentado esta decisão, porque vai exatamente contra aquilo que sempre anunciou. Ele já comentou. No Parlamento Pedro no Passos Coelho, país. deixa-me retificar só essa questão. Pedro Passos Coelho diz que o regresso ao mercado depende apenas de nós. Foi a expressão que ele... Não, esta medida facilita, naturalmente, o regresso em setembro do próximo ano de Portugal dá confiança aos mercados. Isso é importante. Dá confiança. Dá confiança aos Aliás, mercados. Isso, e por isso mesmo ficou patente hoje, não é? Embora muitas vezes não sabemos o quanto são voláteis. Mas nós não temos uma posição há um ano atrás e outra mas posição agora. Não há uma posição diferente. A medida como tal foi posta não tinha esta condição. É evidente, se fosse uma intervenção do Banco Central Europeu, do curso de compra de dívidas e de dívidas soberanas, obviamente poderia ser bom para os países, mas não era tão bom assim. Há um caminho ou euro. Não era é tão bom. Agora, se esta condição condição, que os países só serão sujeitos a essa medida, cumprindo um plano de reestruturação da sua dívida, isso muda muita coisa. Eu acho que isso Qual é o caminho a fazer? O caminho é evidente que o Banco Central Europeu, na nossa opinião, ainda tem, digamos, uma plataforma de intervenção na sociedade europeia que tem a ver com descida das taxas de juros, provavelmente, também um plano de recuperação económica que tem de existir ao nível europeu, a aceleração dos fundos comunitários, absolutamente central para aquilo que o Hélder Amaral há pouco referia, que era do financiamento da economia. Referiu um relatório de ontem e uma das críticas que pode ser dada ao governo português é na incapacidade de financiamento da economia. Nós estamos em 109, em 109. É culpa apenas do governo português. Sem esta visão, desde o início, teve uma visão, digamos, ortodoxa e obsessiva relativamente a uma estratégia financeira errada, que, digamos, em certo sentido, o Banco Central Europeu vem agora, digamos, corrigir. Agora falta que o governo corrigir o Banco Central Europeu errada, porque sempre, digamos, nós sempre o dissemos, e não foi só o Partido Socialista, enfim, toda a sociedade, as empresas, os parceiros sociais, que era preciso, e continuamos a dizê-lo, que era preciso um programa de crescimento económico, de emprego, que passa, nomeadamente, e de uma forma muito precisa, pelo financiamento da economia. E, digamos, essa é uma parte que também resulta diretamente do posicionamento do governo. Eu acho que nós temos E da mesma maneira que o Primeiro-Ministro disse aquilo que disse e agora, digamos, tem uma situação... Mas eu já expliquei. Agora esta medida tem vai uma ter condição também, que é fundamental. no futuro próximo, significa que não é mais dinheiro para mais investimento público, para mais Estado, para mais déficit. Não é para isso. Tem uma condição. Confie na alteração da posição do Primeiro-Ministro, que vai ver que no futuro o Governo e o Primeiro-Ministro perceber que o financiamento da economia é absolutamente central. Nós estamos a ter uma consequência social no desemprego. Mas isso todos concordam, Miguel Laranjeira. O problema é consegui-lo. Mas nós deixamos... Já aqui tivemos várias oportunidades. Deixe-me só dar 2 exemplos. Muito rapidamente. Antes do Hélder Amaral. Nós propusemos no Orçamento de Estado para este ano uma linha de crédito junto do Banco Europeu de Investimentos. A muito custo, o Governo aprovou, mas não aplicou. E apresentámos ainda ontem, na conversa que houve com o Secretário-Geral e a Troika, esta posição. Dos 12 mil milhões de euros que estão destinados à banca, retiremos 3 mil milhões, uma fatia, digamos, significativa, mas mesmo assim diminuta, para o apoio às pequenas e médias empresas. Então isto faz sentido, isto tem razoabilidade, e isto vai atacar o desemprego. Está em negociação utilizando uma parcela desses 12 mil milhões? Mas vamos ao que já existe, está uma linha de crédito do BEI para apoio às pequenas e médias, mas vamos ao que já existe. PME Invest, 2.500 milhões com cobertura de risco 50% da parte do Estado. Linha de seguro de crédito para as exportações. Fundos de capital de risco, mais ou menos 19, com apoio de 75% a 50%. 188 milhões. Está tudo a ser assinado. 188 milhões. Business Angels. Ainda vou a meio. Certo. Business Angels. No âmbito das microempresas para início da atividade. Linhas do Invest Credit, 1.000 milhões.
apoio a 90%. Hélder Amaral, para não Fundos ser de tão risco. exaustivo, estamos a falar no total de quanto? Quanto é que o Governo tem em linhas de crédito abertas para as PMEs? Não sei exatamente o total, mas é evidente que estas linhas estão com boa procura. O Ministro da Economia tem dado isso, os dados provam isso. Nós temos Também com a asfixia financeira que existe nas instituições bancárias. É evidente, mas não digo porquê. Porque nós, inclusive, estamos na limpeza e na reprogramação do CREN. Ou seja, tentar aproveitar, aliás, ela já foi apresentada ao Parlamento, projetos que estavam sem execução, que seja pela dificuldade das empresas, seja porque houve de reajustamento dos seus planos, e que vão ser reafetados diretamente para a ajuda da economia. Mais, todos os planos regionais, promessa do Governo, e acho que é um ponto razoável, que tenham incidência no PUPH regional, essas verbas ficam nas regiões que são reafetadas. Ou seja, mudar o CREN, virar o CREN para a ajuda à economia, que é o único dinheiro que temos disponível, é fundamental. E todas estas linhas, que muitas delas foram reforçadas, há mais uma para o turismo, de cerca de 200 milhões, ou seja, parece-me que é, apesar das circunstâncias e do momento que aí vemos, um esforço que merece ser considerável. Diz-me assim, é insuficiente. Claro Muito que é bem. insuficiente. E agora, Mas os nós sabemos portugueses, disso. Miguel Laranjeiro, vão ter ou mais esforço, neste caso contributivo, com a alteração dos escalões do IRS? Bom, isso é o que parece evidente. Não há nenhum especialista durante o dia de hoje que apontasse situação diferente. Não é total- Ou seja, pode na ser- prática estamos a isto falar de pode ser- aumento de impostos, é isso? Podemos estar a falar de aumento de impostos. Não, exatamente. E era importante que, nomeadamente o CDS, digamos que tem sobre essa matéria um posicionamento diferente do PSD, do Primeiro-Ministro, fosse muito claro na garantia de que esta alteração da diminuição de escalões no IRS não levasse um aumento indireto de impostos, nomeadamente no IRS. No IRS. Olhe, por exemplo, com uma cláusula de salvaguarda. Se instituir uma cláusula de salvaguarda de maneira a que ninguém passe a pagar mais do que pagaria com os 8 escalões atualmente em vigor, isso, digamos, dá alguma garantia. Mas também temos a ter aqui uma outra possibilidade, que é nos mais altos rendimentos poder haver diminuição dos impostos. E aí, se isso, digamos, for prática e for avante, é absolutamente Deixa-me ver. Hélder Amaral, é verdade que isso pode acontecer? Tem de haver aqui, Nos altos digamos, escalões pode-se pagar menos? Pode. Mas eu gostava de... Pode haver. E nos acha mais isso bem, baixos? Hélder E nos Amaral. mais Mas eu- baixos? não, e- Pode-se pagar mais, é isso? Isso é que é Não, inacreditável, eu acho que é que eu- aqueles que têm mais altos Miguel rendimentos. Laranjeiro. Ainda ontem, um ex-líder do CDS-PP, o Dr. Freire Freire Amaral, Amaral. referia isto, quer dizer, aqueles que têm salários de 5, 10, 15, de 20, Defende um agravamento para haver quem uma ganha mais taxa, 10 mil. digamos, Eu sobre esses essa salários. matéria direi, eu aceito tudo de comentadores. Liberdade de dizerem o que entenderem, até fazer leituras. E eu agora pergunto-lhe então, de- como deputado e político Já lá vou. de um Já lá partido vou. que pertence à coligação de governo, estamos a falar de Já lá mais vou. impostos Não, ou não? nós estamos a falar- E menos impostos para os escalões Não mais estamos a elevados? falar rigorosamente nada disso. E, Estamos a falar do o quê? que é que era preciso perceber? E eu quero acreditar que os deputados do Partido Socialista são deputados atentos. O Secretário de Estado disse o que disse, e durante o dia não viu o Partido Socialista nem ninguém reagir. Ou seja, se formos ouvir o que disse o Secretário de Estado, disse aquilo que está no documento de estratégia orçamental. Sabe o que é que diz lá? Que só no final da legislatura, não é para 2013, não é para 2014, é ao final da legislatura, diz isto: a reforma do sistema fiscal por via da simplificação dos impostos sobre o rendimento. Parece-me simplificar o nosso sistema fiscal. Alguém está contra um sistema fiscal mais simples, mais transparente e mais perceptível? Estamos a- Desde que seja mais justo. E não é? diz mais, Desde que ao seja nível mais do justo. Se IRS, for mais simples e mais simplificar-se-á o injusto, imposto reduzindo o número de escalões, deduções e isenções, privilegiando a mobilidade social. O que é que isso significa? Significa que com esta carga fiscal, com estes constrangimentos, é impossível mexer os escalões. Portanto, ninguém virá fazer. Simplifica, porque a Universidade Intercalada devia dizer também ninguém pode fazer extrapolações com os dados de hoje. E com os impostos de hoje dá para todas as leituras, e a leitura que obviamente, quem não quer discutir isto a sério, logo vai haver aumento de impostos. O que é que eu quero dizer com isto? Simplificar as questões, reduzir. Pode haver numa faixa quem saia beneficiado e há noutra faixa quem possa sair prejudicado. Quem Ou seja, pode sair prejudicado? teremos que ver ao pormenor qual é o regime que vamos ter e qual é a alteração que intervalos. se vai fazer, os intervalos. Sem isso, não é verdadeiro nem honesto fazer qualquer declaração. Porquê é que eu acho, e porque é que o CDS sempre defendeu um sistema simplificado e uma redução de escalões? Porque eu acho abusivo que um cidadão que ganha horas extras, ganhe prémios, esse rendimento que é fruto do seu trabalho, que às vezes dedica ao emprego em detrimento do seu lazer e da sua família, veja o Estado usurpar todo esse rendimento, que é o que acontece hoje. As horas extras muitas vezes não compensa sequer recebê-las porque vai-se tudo a imposto. E isso afeta ultrapassa a determinados capacidade, porque ultrapassa exatamente. Se houver uma simplificação, é possível que esse rendimento, e aí sairão a ganhar, e isso pode afetar vários,
por isso é que pode afetar vários, que em vários níveis de ordenados, mas isso permite que as pessoas que tenham hábitos de consumos, porventura, mais efetivos, o que ajuda a economia, possam economizar e possam, nos escalões mais baixos, nas pessoas que querem, no fundo, ter o elevador para ficar tudo mais social. claro, peço-lhe um exemplo em relação a isso, quando diz a alteração dos hábitos de consumo, portanto, que as pessoas poderão alterar determinados hábitos exatamente para ter esses benefícios. Se as pessoas que de um determinado escalão, porque se o escalão for mais estável, mais largo, significa que as pessoas podem ganhar um pouco mais o seu rendimento sem atingir imediatamente um escalão imediatamente a seguir. É o que acontece hoje. Hoje há muita gente que, passando a ter um prémio ou ganhar horas extras, sobem imediatamente o escalão, porque eles são muito próximos. E já não os quer. E já não os quer, ou então fica a perder. E, portanto, isso, qual é o efeito que isso tem na economia real? A pessoa não quer esforçar-se, não vê que haja nenhuma vantagem financeira. Portanto, ou seja, esta simplificação fiscal e não vê pode sequer a sua poupança aumentar. E logo também não vê esta simplificação fiscal que o CDS-PP defende é também para aumentar a competitividade, é isso? Obviamente. É também. É principalmente para isso? É para aumentar. Não é para arrecadar mais receitas? Não é para arrecadar mais receitas, é para aumentar a competitividade, é para tornar o sistema mais simples, mais perceptível, para as pessoas perceberem bem o que pagam, como pagam e qual é as bandas que podem ter para poderem gerir também. Hoje os escalões são tão entrosados, as coisas são tão curtas, que de facto hoje o que acontece na prática é isso. Quem quer esforçar-se um pouco mais, quem quer dedicar-se um pouco mais, quem quer produzir mais, é afetado pelo escalão imediatamente a seguir. Portanto, acomoda-se. Portanto, acomoda-se. Isso é uma facada na competitividade e naquilo que é o elevador social. Miguel Laranjeira, este argumento para o apoio ou não? E é só para o fim da legislatura, não é nada para o ano que vem, como muitas peças. É só no final dizem. Da legislatura que estas regras, que estas alterações vão ser aplicadas? Isso não deve deixar de preocupar mais os portugueses, lá por ser. Mas é no final da legislatura que esta legislação, que estas alterações aos impostos, ao IRS, serão aplicadas. Coisa que o Ministro das Finanças tem dito, sempre vai ao Parlamento, para quem costuma estar atento. Há sempre várias perguntas, como é que queremos o nosso sistema fiscal, e desejavelmente, no final do nosso plano, quando recuperarmos a economia, que eu espero que se recupere, quando acabar o plano de ajustamento, no final do plano de ajustamento, nós podemos simplificar, reduzir e tornar o nosso sistema fiscal mais competitivo, porque importa que o país seja competitivo também em termos fiscais. Claro, diminuir carga fiscal é que não, que isso mesmo foi dito ontem por parte do Primeiro-Ministro, que não estávamos em condições até ao fim do programa de e até nós carga voltarmos fiscal. a ter... Não em concordância com várias declarações de elementos de CDS. Portanto, eu fico preocupado com a intervenção... Deixa-me só dizer isto. Eu fico preocupado com esta intervenção do Hélder Amaral, porque falou em determinadas linhas corretas. Isto é, simplificação. Estaremos de acordo. Claro. Isto é, melhor percepção. Mas não usou a palavra justiça. E pode haver simplificação, melhor percepção, maior clareza maior clareza, digamos, dos impostos, nomeadamente do IRS, mas tem de haver justiça. E a minha pergunta, se os mais altos salários podiam ter com esta alteração uma diminuição de imposto, o Hélder Amaral disse, podem. Ora, isso não me parece justo, numa altura em que há muitos sacrifícios para aqueles que recebem menos. Não me parece justo, sinceramente. E, portanto, por isso é que fiz este desafio de uma cláusula de salvaguarda para o não aumento dos... Para uma cláusula de salvaguarda, por um lado, para aqueles para não terem aumento de IRS e também uma salvaguarda para que aqueles que têm rendimentos de 50, 60, 100 mil euros não paguem menos IRS nesta altura da situação do país. E depois há uma outra questão que o Hélder... Partido Socialista que já fez uma evolução. Hoje quem ganha mais não paga mais impostos. Deixe-me dizer. Não, paga, naturalmente, mas o que me está a querer dizer é que pode haver uma diminuição desse. Eu não concordo. Há outros elementos, certamente, do CDS que também não concordam. Concluo dizendo que há também em cima da mesa a redução das deduções fiscais para casais com filhos. Ora, isto vindo de um governo que tem o CDS-PP, que faz a apologia, e fez quando foi a oposição ao governo do Partido Socialista. Tantas vezes ouvimos o Dr. Paulo Portas a fazer críticas violentas relativamente a... que eu dei uma medida em que concretizamos isso? Na juração do subsídio de desemprego para casais com filhos? Como sabe, há a redução, está em cima da mesa a redução de deduções para casais com filhos. E isso, digamos, não vai ao encontro daquilo que é a linha política do Hélder Amaral e do CDS. Há aqui digamos, um risco que importa acautelar e que o Partido Socialista, naturalmente, acompanhará. Não há margem
nenhuma para um aumento da austeridade, seja por uma via, seja por outra, seja por uma via mais clara ou por uma via mais indireta. Pelo Presidente da República também. Miguel Laranjeiro. Do IRS. Foi dito por todos e, portanto, Miguel Laranjeiro. esqueceu de dizer que nós temos feito, nos últimos 30 anos, o maior corte na despesa. Miguel Laranjeiro, Helder Amaral, Não, é verdade, vamos ter de ficar por aqui. Muito obrigada por terem estado neste sucesso. Obrigada, boa noite. Muito obrigado.